e depois nós vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago. Vamos agradecer pela bênção de estarmos à disposição de Deus para falar aos nossos corações. Pedir que Ele venha com graça e com misericórdia falar a cada um de nós nessa noite. Pai amado, nós queremos agradecê-lo de todo o coração pela bênção desse tempo gostoso de culto ao Senhor. Não só Deus testemunhando para Araraquara, para as pessoas que possam tomar conhecimento desse momento, do nosso amor, da nossa dedicação, do carinho que nós temos pelo Senhor, da necessidade que nós temos de nos ajuntarmos em torno da Tua Palavra e do Senhor, para cantarmos louvores, para tributarmos honra ao Teu nome. Nós queremos, ó Deus, dizer para o Senhor que isso é um prazer para cada um de nós. Nós queremos dizer, ó Deus, que é um privilégio vivermos de maneira a engrandecer o Teu nome através das nossas vidas. É um privilégio, ó Deus, podermos fazer parte da Tua família. Família esta reunida em vários locais nesta noite para cultuá-lo. Nós queremos, ó Pai, dizer para o Senhor que é um prazer poder entrar na casa de muitos irmãos via internet. E através, ó Deus, desse meio de comunicação estender a Tua igreja em várias localidades do nosso país e fora dele. Queremos pedir a bênção do Senhor sobre esses queridos nossos conectados conosco. Que a Tua graça, a Tua misericórdia, a ação do Teu Espírito Santo seja também efetivo nesses corações. Obrigado, ó Deus, pela bênção da Tua Palavra. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua voz em nossos corações, moldando-nos ao Teu coração, como acabamos de cantar agora, Senhor. A Tua voz tem esse poder de amoldar-nos, de converter o nosso coração ao Teu coração, e assim cumprirmos na vida o Teu propósito. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de termos a Tua Palavra, de podermos contar com Teu Santo Espírito, aquele que ministra com graça em nossos corações, que dá-nos entendimento, que aclareia as Tuas palavras, para que a nossa mente limitada e às vezes, ó Deus, insensível, possa tornar-se sensível e ilimitada na compreensão da Tua Palavra. Nossa oração, Senhor, é que assim seja agora nas nossas vidas. Que essa palavra salte e torne-se em rema na vida de cada um que aqui está nesta noite. Cada um que possa alcançar esta realidade do Senhor hoje. Muito obrigado, ó Deus, por este ajuntamento solene, que é para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 1. A intenção nessa noite era falar um pouquinho mais, estender um pouquinho mais no livro de Tiago. Mas quando eu fui olhar o que já estava no papel, já tinha passado daquilo que nós temos capacidade para um tempo só de reflexão aqui. Por isso eu quero dizer para os irmãos que ainda esse ano vamos voltar em Tiago, porque eu tenho a sensação de que Deus gostaria que eu falasse um pouquinho mais, mas não tem como fazer isso numa única reflexão. Tiago, capítulo 1, do verso 19 ao verso 27.
eu vou fazer a leitura e os irmãos vão acompanhar essa leitura. A prática da palavra de Deus. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura, sem mácula, para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Que Deus abençoe, irmãos, através da sua palavra já abençoada. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, escreve essa carta às 12 tribos que se encontram na dispersação. Ele é uma carta curta, não é uma carta comprida, e ele traz uma realidade única, de valor inestimável, a chamada para que estas pessoas, que são seus ouvintes primários, estejam colocando a palavra de Deus em prioridade, em destaque, e que essa palavra de Deus seja uma realidade historificada através das suas histórias. A história de cada um, traduzindo essa realidade de Deus na sua vida. Eu tenho, irmãos, às vezes, nós pregadores, temos às vezes visto, ouvido, assistido algumas mensagens que ferem o princípio da hermenêutica e podem ser usados, podem ser aplicados, mas o foco primário dos textos que às vezes nós ouvimos, assistimos mensagens, ouvimos mensagens, pessoas colocando os textos para a gente, assim, voluntariamente, sem pressão, mas o foco primário do texto não é aquilo que as pessoas estão dizendo. Por exemplo, nós temos um texto lá em João capítulo 10, que normalmente nós já usamos, já ouvimos pessoas usarem, falando assim, olha aqui, está lá 10, fácil de guardar. João 10, diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar, destruir.
E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Qual é o foco primeiro desse texto, ou primário desse texto? Qual é o foco primário desse texto? Quantos de nós aqui já ouvimos alguém falar que é o diabo que vem matar, destruir, roubar, não é? E que Deus, Jesus veio para dar vida. Quantos aqui já ouviu falar isso? Levanta a mão. A maioria. Mas Jesus não está falando do diabo, irmãos. O foco primeiro desse texto são os escribas e fariseus. Aqueles que se diziam do Senhor, que queriam pastorear as ovelhas do Senhor, e no entanto eles pularam a janela, as ovelhas não reconhecem a sua voz como pastores, e eles não conhecem as suas ovelhas. Esse é o foco principal. Agora você poderia me dizer, mas o diabo também não faz isso? Faz. Faz isso também. Mas só que o contexto do texto, o foco principal, hermeneuticamente falando, não é do diabo que Jesus está falando. Da mesma maneira, o que nós encontramos em Tiago. Quantos de nós já usamos, já ouvimos, já pregamos esse texto aqui, sejam prontos em ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Isso aqui é um conselho útil, a gente pode pensar nisso. Conselho fantástico, que se você quiser se dar bem na vida, esse é um bom princípio. Esteja atento a tudo que lhe informe, a tudo que lhe fale, hoje seja pronto para ouvir. Agora, tardio em falar, em responder, em dar as suas opiniões. E muito mais tardio ainda em irar-se. Esse é o conselho fantástico. Eu imagino, irmão, se todos nós vivêssemos desta maneira, seria muito, mas muito agradável as nossas relações interpessoais. Ouvir rapidamente, ter os nossos ouvidos atentos, reduzirmos a velocidade na qual nós falamos, e reduzir muito mais, quando nós nos chateamos, ficamos irados com aquilo que é dito. Conselho muito legal, irmãos. Mas eu não creio, por mais bonito que seja, por melhor que seja esse conselho, eu não creio que o foco primário de Tiago era esta lição. Assim como lá atrás o ladrão vem para roubar, matar e destruir, o foco primeiro não é o diabo. Quando Tiago coloca esta porção da palavra de Deus aqui, se ele quisesse falar sobre a questão da língua, ele teria levado este texto para Tiago 3, porque lá está o contexto do falar, do ter cuidado no falar, na questão de se irar com o que se fala. Também, irmãos, eu não concordo com os críticos textuais de que a carta de Tiago é uma colcha de retalho, é um trabalho de patchwork. Eu não acredito. O Tiago trabalha de uma maneira harmoniosa. As ideias de Tiago não são desconexas. Os conselhos de Tiago, todos eles têm um nexo. Se nós lermos a carta de Tiago
com uma visão real do que o texto transmite aos nossos corações, Tiago constrói laboriosamente um argumento coerente para que os seus leitores entendam o que ele quer dizer e não tenha nenhuma dúvida acerca disso. Embora, irmãos, devido à crítica textual, devido à nossa preguiça de pensar, de analisar, de trabalhar o texto, nós não conseguimos, de fato, numa primeira leitura, naquela leitura preguiçosa, naquela leitura de gibi que nós fazemos da palavra de Deus, a gente não consegue detectar a harmonia total de Tiago. Tiago quer argumentar conosco o que a realidade da palavra de Deus traz à minha e à sua vida, como ela afeta todo o meu caminhar. E se isso não acontecer, não adianta eu dizer para as pessoas que esta palavra tem a ver comigo, porque não tem a ver comigo. Essa é a síntese de Tiago. Então, Tiago, no verso 19, irmãos, nós não podemos olhar para o verso 19 isoladamente. De dar esse conselho fantástico, todo homem, pois, seja pronto a ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, pronto, acabou. Não acabou. Esse texto, fora do seu contexto, só serve para pretexto. A mensagem desse texto tem a ver com o seu contexto imediato, que é aquilo que vem antes e depois do texto. E também tem a ver com o seu contexto amplo do livro todo. E o contexto mais amplo ainda, que é a biblioteca, a Bíblia, em todos os seus livros. Há uma coerência, porque o autor, apesar de ser Tiago, mas o autor que inspirou Tiago foi o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus tem uma harmonia de Gênesis a Apocalipse. É como se nós estivéssemos lendo, respeitando a peculiaridade de cada escritor, mas como nós estivéssemos lendo um único escrito de um único autor, com harmonia assombrosa em todos os seus livros. Dê uma olhada no verso 18. Alguém leia para mim o verso 18. Pois sobre o que Tiago está falando no verso 18? Ele está falando sobre a palavra da verdade. E o verso 21? Pode ler, outro irmão. O que aparece de novo? A palavra. A palavra de Deus implantada, que é poderosa para salvar a nossa alma. Palavra implantada em nós. Verso 22. Pode ler. Novamente, sobre a palavra. Assim, irmãos, estes textos, o contexto do texto do versículo 19, convence-me seguramente a crer que Tiago, ao escrever o verso 19,
não está falando outra coisa a não ser a respeito da palavra de Deus. O foco primeiro de Tiago não é um bom conselho como viver bem nas suas relações interpessoais. O foco primário de Tiago é o seguinte: como eu me comporto diante da praxis da palavra de Deus. Como eu recebo essa palavra. Como eu desenvolvo essa palavra. Como eu traduzo essa realidade no meu dia a dia. O fardo de Tiago, irmãos, nesse parágrafo, é levar os seus leitores a fazer o que nos diz o verso 21. Humildemente aceitar a palavra implantada em nós, que pode trazer-nos salvação e restauração absoluta da nossa alma. Como fazer isso? Como receber, então, essa palavra humildemente? Como aceitar essa palavra humildemente? A resposta, irmãos, está no verso 19. Eles, os leitores de Tiago, deveriam estar prontos em ouvir a palavra de Deus, com a prontidão de alma, de mente e de coração em ouvir a palavra de Deus, lentos em saltar sobre a palavra de Deus com opiniões próprias, com julgamentos temerários, com julgamentos sem profundidade, lentos em tornarem-se chateados, irados, quando esta palavra os confrontar, quando esta palavra os desafiar a um estilo nobre de vida no qual eles não estão vivendo. É esta a resposta. É sobre isso que Tiago estava falando. Eu, irmãos, sinto uma necessidade tremenda de ouvir inglês. Tem hora que eu fico pensando assim, alguém já diz assim, terceira idade é bom para aprender um novo idioma. E eu fico pensando comigo assim, gente, eu tentei a minha vida toda, desde adolescente, aprender inglês e não consegui falar. Eu leio. Tenho facilidade de ler o inglês. Mas eu não consigo falar. Às vezes eu pego frases completas, ouvindo, mas eu não consigo pensar em inglês. Não consigo fazer isso. Mas eu tenho tentado. Eu tenho tentado, pelo menos, treinar o meu ouvido para ouvir. E aí eu fico lá, ouço 1, 2, 3, 4 vezes a mesma coisa, depois jogo lá no translator para dar uma traduzida, para que eu possa ter, e tem um translator fantástico aí, que você pode clicar lá, ela fala o inglês todinho, lê o texto todinho para você. Aquela mulher é fantástica, ela traduz bem o texto. E você perguntar de novo, ela é tão fantástica assim, você perguntar de novo, ela responde tudo de novo, sem questionar, sem falar, já chega, você não aprende, está ficando burrinho. Ela não fala isso. Você pode clicar lá. E eu tenho tido essa experiência, irmãos, com alguns vídeos. E eu consegui entender. E esse professor, doutor, é o meu predileto. Eu já procurei, é aquela preguiça que eu e vocês temos. Se tiver traduzido, melhor ainda. Mas às vezes tem coisa tão preciosa que não está traduzido, não é? Mas eu acho que qualquer dia desse alguém vai traduzir, porque ele é um fenômeno. O nome dele é Stephen Hawking. Hawking.
Steven, todo mundo sabe como escreve, né? Esse, quem já ouviu falar nesse cientista? Ele é um cientista que sofre de uma doença neuromotor e que ele está quase totalmente paralisado. O modo que ele se comunica é verdadeiramente extraordinário. Com uma única função muscular que ele tem, ele usa para acionar um botão e elaborar palavras, construir, selecionar palavras laboriosamente a partir de uma tela de computador que ele tem instalado na sua cadeira de roda, e quando ele termina um sintetizador, transforma aquela informação em voz. E aí você ouve a resposta dele via computador. Como é fantástico. E a última que eu assisti foi sobre a existência de Deus. E nessa sessão de perguntas, perguntas e respostas, é uma experiência fantástica. Você fica do outro lado com o coisa no ouvido, o headphone no ouvido, e fica se esperando. Quando é que vai sair a resposta do camarada, com aquela agonia de querer desligar o computador, mas ansioso para saber o que é que ele vai falar. E aquilo ali, irmãos, até ele compor uma resposta, dura minutos. 5, 6, e o relógio está passando lá. E todo mundo, irmãos, toda a plateia não fala nada. Não há uma conversa paralela, não há nada que acontece ali. Você nota, enquanto a câmera vai passando, você nota que ninguém move, ninguém vai tomar água, ninguém vai ao banheiro. Todo mundo está ansioso para ouvir o que aquele grande cientista tem a dizer sobre a pergunta feita. E melhor, ninguém se arrisca a dar nenhuma opinião sobre a sua própria pergunta ou sobre a pergunta de qualquer um outro, porque ele corre o risco de passar por tolo, por bobo, quando aquele cientista der a sua resposta. E se ele der uma resposta contrária àquela que algumas pessoas estão ali, não gostariam de ouvir, ninguém discute com ele. Porque eles pensam no que ele diz. Porque ele é, afinal de contas, provavelmente o maior cientista, físico, teórico vivo no planeta. É provável do que ele está dizendo seja verdade do ponto de vista da física, e a maioria não entende de física. Irmãos, quando eu estava ouvindo isso aqui, eu pensei assim: Deus, é isso que o teu povo deveria fazer. É isso que nós, enquanto servos de Deus, essa deveria ser a atitude nossa com a palavra de Deus, muito mais do que diante de um homem que estudou um pouco mais do que nós, tenha o privilégio de ter uma mente mais privilegiada do que a nossa.
Deus é o Deus criador de tudo isso, então nós deveríamos ter essa mesma atitude diante do Senhor. Deus, irmãos, tem trabalhado no turno da noite para nos dar a sua palavra. O Espírito Santo de Deus tem intensificado o trabalho dele em nós, falado-nos o tempo todo acerca dessa palavra, desafiado-nos, levado-nos a ruminar essa palavra. O salmista diz que à noite ele recebe a visita do Senhor e o Senhor o ensina. Então Deus trabalha no turno da noite. Então o que Tiago está dizendo para mim e para você deveria ser aquela postura que eu tenho, com aquela curiosidade de saber a resposta do Steven, de aprender dele, de saber qual a opinião que ele tem sobre Deus, qual a opinião que ele tem sobre o cosmos, qual a opinião que ele tem sobre o final do mundo, que opinião que ele tem sobre a revelação bíblica. Nós deveríamos parar e prontamente ouvirmos o Senhor e retardarmos ao saltar sobre a palavra de Deus com as nossas próprias visões, com os nossos próprios pontos de vistas. E se a palavra de Deus vier impactar-nos, ao ponto de nos sentirmos ofendidos, ao ponto de acharmos que fomos chamados para uma responsabilidade, que o pregador não tem direito de fazer isso, mas através da palavra de Deus fora feito, então que nós calemos, que não fiquemos chateados, porque a palavra de Deus está carregada de autoridade espiritual. E qualquer um que fala em nome do Senhor, traz essa autoridade no coração, na alma e na mente. Então nós deveríamos ter a mesma atitude, de prontidão em ouvi-la. De prontidão em ouvi-la. De sermos lentos em emitir o nosso conceito sobre essa palavra. Há provas, irmãos. A palavra de Deus sempre está certa. Ela é inerrante. Ela é absoluta. Ela é infalível, regra de fé e prática. Ela sempre esteve mais certa do que qualquer um de nós. A palavra de Deus é o paradigma que norteia a nossa caminhada. Assim vamos estar lentos, mas muito lentos, em acharmos ruim quando somos confrontados com esta palavra. E isso é o que Tiago quer dizer, e o que ele entende por aceitar a palavra de Deus com humildade. Mas, irmãos, no contraponto, há aquela questão do orgulho. O orgulhoso está mais interessado no que eles dizem, no seu ponto de vista sobre a vida, no seu ponto de vista sobre a realidade existencial, do que o que Deus tem a dizer acerca desta realidade. O orgulhoso é relutante em vir a palavra de Deus, em ler a palavra de Deus, porque eles são rápidos para falar e para se chatearem com relação à palavra de Deus. Você já ouviu assim? Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Ó, pastor, o senhor vem com esta, mas isso já não se aplica hoje. Olha, essa palavra aí é uma palavra paulina e ele era um fanático. Pastor, o mundo hoje é outro. Estou cansado de ouvir isso, irmãos. Inclusive de crentes que frequentam essa igreja. De dizer que não é bem assim.
que a interpretação não é bem esta. Que não é para hoje isso aí. Então isso, irmãos, é quando nós ouvimos a palavra de Deus e reagimos, somos precipitados em colocar as nossas opiniões nela. Quando nós iramos, quando ela nos impacta, não vou votar mais nessa igreja. Esse pastor não fala de outra coisa a não ser disto. Eu não aguento mais, eu não vou vir aqui mais. Não sou eu, é a palavra de Deus que faz isso. Não somos nós os pregadores. Quando a visão de Deus, irmãos, colide com as nossas próprias visões, nós precisamos ceder-se humildemente à visão de Deus. Mas aí aqueles que são orgulhosos, irmãos, eles se irritam. Eu não posso acreditar que um Deus possa enviar gente para o inferno. Você já ouviu isso? Eu já, várias vezes. Aonde Deus estava quando isso aconteceu? Como é que Deus pode permitir tal coisa? O que eu estou fazendo, irmãos? Não estou submetendo-me à palavra de Deus com humildade. Eu não estou dando essa guarida no coração com humildade da palavra de Deus. A advertência de Tiago, irmãos, não só é séria, mas é grave. O orgulho, a falta de humildade para receber a palavra de Deus, essa ira que é gerada por esse afastamento da palavra de Deus, pode nos afastar também de Deus. Rejeitando a sua palavra, não realizamos os seus propósitos. Os propósitos de Deus, irmãos, são revelados aqui. São trabalhados no meu e no seu coração por esse instrumento. E quanto mais esta realidade estiver impregnada no meu coração e na minha vida, mais os propósitos do Senhor serão claros no meu dia a dia. Se rejeitarmos a palavra, não realizaremos seus propósitos. Se rejeitarmos a sua palavra, não seremos justificados aos seus olhos. Porque Tiago está dizendo que nós somos justificados, trabalhados pela realidade desta palavra em nosso coração. Há coisas, irmãos, que nós precisamos apreender no coração para trabalhar esta realidade. Tiago diz assim: esteja pronto para ouvir a palavra, tardio para emitir o seu conceito sobre a palavra, tardio para se chatear com relação à palavra. E aí, aceitar essa palavra humildemente, palavra esta implantada em nosso coração. No verso 22, Tiago muda um pouco de conversa. Então, na primeira parte, ele me manda ler a palavra. Ele me manda ouvir a palavra. Ele me manda ter guarida, ruminar essa palavra, obedecer essa palavra, traduzir essa realidade no dia a dia da palavra. No segundo parágrafo, no verso 22, eu sou desafiado a fazer uma outra realidade, a cumprir na minha vida uma outra dimensão desta palavra, ser praticante e não somente ouvinte. Lá eu vou ouvir, lá eu vou interiorizar essa verdade, lá eu vou trazer essa verdade para a minha existência. Agora eu preciso começar a demonstrar
a ir praticar essa palavra no dia a dia. Ouvir a palavra de Deus, irmãos, é vital, mas praticá-la, ela é aquilo que produz o que Deus quer em minha vida e na vida dos outros. Eu preciso passar a obedecer essa palavra. E que tem aqui, irmãos, algumas implicações. Tiago nos diz que se eu não praticar a palavra, ficar apenas ouvindo a palavra, eu vou fazer o quê? Enganar-me a mim mesmo. Então nós estamos no perigo, irmãos, de engordarmos, racharmos de tanto comer a palavra de Deus e de ficar como tolos, enganando-nos a nós mesmos. Ele começa então, irmãos, a tecer um argumento fascinante para mostrar-nos a utilidade que nós devemos fazer desta palavra na praxe do nosso dia a dia. Ele começa a trazer ao meu e ao seu coração o que é que eu posso fazer para que esta realidade seja praticada no meu dia a dia. Tiago dá uma ilustração fantástica da inutilidade do conhecimento sem ação. Verso 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Qualquer pessoa que ouve a palavra de Deus, mas não faz o que ela diz, é como um homem que olha para o seu rosto em um espelho e depois de olhar para si mesmo, vai embora e logo se esquece de como ele é. É inútil. Todos nós olhamos no espelho. Todos nós. Uns olham mais do que os outros. As fêmeas da espécie gostam de um espelho. Muito mais do que os machos da espécie. Mas hoje, ultimamente, eles estão gostando também. Muito. Né? Já tem casas especiais, ou especialistas em tratamento do macho da espécie, porque ele está querendo alguma coisa a mais com relação à beleza, à sua estética. O propósito de um espelho, irmãos, é revelar sobre nós. Pode revelar que o seu cabelo está sem pentear. Pode ajudar-nos a barbear. Pode mostrar-nos um pedaço de couve, de alface no dente. Pode mostrar quando você passa o batom, dá uma exagerada, ele mancha os seus incisivos centrais superiores. Pode mostrar. Eu, quando estudante, não tinha espelho na minha casa, lá onde eu morava. E eu fazia no vitrô a barba, que nunca tive essa barba toda. Mas nunca gostei de ficar sem fazer esse penugem que eu tiro todos os dias. Então eu fazia no espelho, eu dava dobradinha assim no vitrô, aí dava uma sombra, eu tchá, 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 tchá. Muitas vezes eu chegava na igreja de manhã, na igreja central de Uberaba, e tinha aquelas pessoas assim mais íntimas que diziam assim, Ezequiel, está sangrando aqui, ó.
Tem um sangue corrido, assim, seco em você, assim. Falei, porque ainda ninguém não falou. Aí eu limpava, ia ao banheiro, limpava. Então, o que o espelho faz comigo e com você é revelar algo sobre nós. Agora, se você olha para o espelho, aumenta o seu conhecimento sobre você mesmo. Aí seu cabelo está despenteado. Você cortou ao barbear. Aquele pedacinho de alface está lá. O batom foi exagerado. E você não limpa. Você sai e esquece do que você viu. Tiago está dizendo assim: é inútil esse conhecimento. Esse conhecimento é inútil. Se eu tomo conhecimento de algo sobre mim e não faço nada, foi inútil o conhecimento que eu tive acerca de mim mesmo. Tiago está dizendo que a palavra de Deus é o espelho que revela-nos conhecimento que nós não tínhamos acerca de nós mesmos. E que ao ter esse conhecimento, eu tenho que ir e fazer alguma coisa. Palavra de Deus, irmãos, sustenta a santidade do Deus Altíssimo. A palavra de Deus sustenta a perfeição de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A palavra de Deus nos mostra que somos indignos. Eu e vocês, todos nós somos indignos diante do Senhor. E que houve um momento de graça estendida a mim e a você. E aí vem a questão de Tiago: o que é que eu vou fazer com este conhecimento? Eu vou continuar a minha caminhada, fazer de conta que o que eu ouvi apenas me arrepiou no templo, mas na minha vida não tem nada a ver comigo. O argumento de Tiago, irmãos, forte, está no verso 25. Que nós deveríamos olhar profundamente no espelho, que é a palavra de Deus, e considerar atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela perseverarmos, não sendo ouvintes negligentes, mas operosos praticantes, para que tudo quanto realizarmos, sejamos bem-aventurados. No verso 26, Tiago diz que nós podemos facilmente nos enganar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religiosidade é vã. Tiago está dizendo assim, irmãos: uma religiosidade que não afeta o comportamento, que não afeta o que dizemos, é inútil. Então a palavra de Deus é que gera em mim esta espiritualidade útil. Eu ouço a palavra de Deus, guardo isso no coração, peço ao Espírito Santo de Deus para trabalhar essa realidade na minha vida. E aí eu começo a torná-la como realidade histórica através da minha história. Porque então eu vou ficar aí com sangue no rosto por causa da barba, vou ficar com sinal no dente, vou ficar com o esmalte, com o batom mostrando nos incisivos superiores, vou ficar com o cabelo despenteado. A palavra de Deus vem para dar-me conhecimento de mim mesmo, diante do Deus Santo, diante do nosso Salvador e Senhor, que é para quem eu preciso olhar e me espelhar.
A palavra de Deus é que vai me dar esse conhecimento. E aí no verso 27, ele contrasta a religiosidade ineficaz, que não faz nada com a religião baseada no que a Bíblia diz. Religião pura, ou a sua religiosidade pura e sem mácula, para com Deus o nosso Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A vida de santidade, essa praxe dessa religiosidade, se expande em direção à necessidade dos outros. E trabalha, irmãos, a minha própria vida, tornando-me melhor, fazendo com que essa santidade de Deus contamine, impregne a minha caminhada disto todos os dias. Aqui, irmãos, Tiago está nos dizendo que uma espiritualidade que vale a pena é aquela que nossas convicções afetam as nossas vidas e a vida dos outros. Afeta tanto as nossas ações para com os outros, quanto para conosco mesmo. Elas nos tornam diferentes. E nós fazemos diferença aonde nós estamos. Embora, irmãos, temos passado esse tempinho aí estudando Tiago, há muito mais de Tiago para desafiar-nos. Tiago não só nos desafia nessa mudança, ao sermos confrontados com a palavra de Deus, mas Tiago também nos desafia quanto à nossa fé, quanto ao nosso dogma. Isso aí é assunto para outro estudo. Mas o momento é o que a palavra de Deus, irmãos, tem produzido na minha vida e na sua vida. Ela tem afetado, irmãos, eu tenho certeza que todos nós que ministramos nessa igreja, a começar lá das crianças, lá do berçário, até aqui, nós pastores, nós temos zelado para que essa palavra seja trazida aos nossos corações com o máximo de fidelidade. Nós temos buscado diante do Senhor. Mas sabe que eu estava pensando assim, se Tiago nos fizesse uma visita? Foi a primeira coisa que eu pensei. Se Tiago viesse nos visitar, e ele escreveu esse livro, e ele começasse a conversar conosco, a ir almoçar conosco, a ir ao trabalho conosco, a checar as nossas reuniões semanais, a vir aqui passar um tempinho com o pastor Alexandre, passar um tempinho comigo, ir almoçar na casa dos presbíteros, dos diáconos, se convidar para ir comer lá na sua casa. Eu fico pensando assim, qual seria a leitura da profundidade que Tiago iria olhar para mim, para você. Da nossa leitura da palavra, das nossas ações e reações diante do que nós vemos para nós mesmos, através da palavra de Deus. Depois eu fui um pouco além, irmãos. Tiago não virá aqui e você nem vai ligar para essa palavra que eu estou dizendo, porque você vai dizer, como eu digo várias vezes, não vai vir mesmo. Mas sabe o que eu pensei? O Espírito Santo de Deus está lá em casa. O Espírito Santo de Deus sabe quem eu sou. O Espírito Santo de Deus sabe a importância que eu dou a esta palavra. O Espírito Santo de Deus sabe o impacto que essa palavra tem produzido no meu coração diariamente. O Senhor sabe se a minha religiosidade afeta o meu comportamento, se a minha realidade espiritual afeta o meu estender, o meu dilatar do meu coração em direção às pessoas.
O Espírito Santo está lá em casa, irmãos. O Espírito Santo está na sua casa. Foi feita uma pesquisa de uma editora cristã sobre a leitura da palavra de Deus, e é sombrio. 1 em 3 leem a Bíblia pelo menos uma vez durante a semana. Menos de 1 leia a Bíblia todos os dias, em cada 10. Isso em igreja histórica, em igreja de uma teologia forte, em igrejas saudáveis. E a pergunta é aquela, irmãos, e no Tiago não conseguiria detectar a profundidade, sondar de verdade, mas o Espírito Santo de Deus sabe sobre mim, sobre você, quantas vezes, sem ser aquela leitura de gibi, nós amamos, abrimos, buscamos e abrimos a palavra de Deus e nela meditamos, buscamos ciência na palavra de Deus. Quantas vezes por semana? Quantas vezes, irmãos? E quantas vezes eu respondo prontamente ao que eu leio acerca da palavra de Deus? Que faz diferença, que afeta o meu comportamento, que eu chego para minha esposa e digo, não serei mais assim, porque a palavra de Deus diz para eu não ser mais assim. Quantas vezes essa palavra de Deus tem impactado-nos? Quantas vezes ele tem saído daqui, irmãos, com um pedacinho de alface no dente, porque nós não ligamos para o que nós acabamos de ver. Tiago diz que isso é inútil. É como conhecer completamente o calendário Inca. Que inutilidade. Já se provou ser inútil. Isso é inutilidade. Então não adianta olharmos, eu sei tudo. Não é isso, é o que esta palavra tem impactado a minha vida. Eu estou pronto a ouvi-la, com humildade. E Tiago ainda diz que ela é implantada, há alguém trabalhando por trás, para que essa palavra seja constante na minha vida. Estou pronto para ouvi-la. Tem dia, irmãos, que eu tenho saudade de ouvir o Senhor. Enquanto eu não saio, fico sozinho em algum lugar para abrir a palavra. Não importa onde você vai abrir no computador, você vai abrir de página, você vai abrir, não importa onde você vai abrir, mas abrir a palavra para ouvir Deus, saudade de Deus falar comigo. Nós cantamos, os meninos cantaram o hino, ouvir a sua voz, para que o meu coração seja o teu coração. Irmãos, o desafio de Tiago hoje é esse, é a praxis da palavra de Deus. Tem feito diferença na sua vida? Você tem vontade de saber acerca de Deus? Ouvir falar dele e ouvi-lo, que é o mais importante. Essa palavrinha que eu uso às vezes na oração, irmão, chamado rema. Essa é uma palavra paralela a logos. Só que a rema é quando ela bate na minha alma e torna-se parte de mim. É quando você lê o texto, ele salta de lá, bate no seu peito e você não quer contar para ninguém. Porque Deus falou profundamente ao seu coração. É dessas e outras experiências com a palavra de Deus que Tiago está desafiando a igreja presbiteriana de Araraquara hoje. Se assim fizermos, irmãos,
associado ao que já está acontecendo entre nós, com oração, com irmãos se apresentando para fazer ministérios na igreja, nós vamos impactar Araraquara como nunca esta igreja fez durante os seus quase 150 anos de vida. Oração e a palavra de Deus. É isso que traz avivamento. É isso que traz transformação. É isso que nos faz render, pecadores como nós somos, nos rendermos aos pés de Jesus. Não são eventos, irmãos. Não é isso, aquilo que acontece, mas é a palavra e a oração. Gente, como está bonito as nossas reuniões de oração. Como nós já temos respostas de oração. Como nós já nos sentimos leve, nós pregadores. Como a igreja está mais leve para falar do Senhor. Como o nosso tempo está proveitoso, porque Deus já está trabalhando no nosso meio. Agora, começa a dar valor a essa palavra. Tem aí, se você não tiver, pode pedir ao pastor Alexandre ou ao irmão Mané, nós vamos providenciar a fichinha para você ler a Bíblia o tempo todo. Alguns irmãos mandam para o meu e-mail, pastor, eu estou lendo o texto tal, como é que eu faço com esse texto? Aí eu procuro responder e ajudar na leitura lá. Pode fazer isso para mim, para o Alexandre, para o Everton, que já está lá no seminário, fresquinho na cabeça dele. Ele tem uma biblioteca lá enorme, ele pode te ajudar. Agora estude essa palavra, busque ciência, ou seja, conhecimento na palavra. E deixa Deus trabalhar o seu coração. Porque só assim, irmãos, nós vamos viver incontaminados nesse mundo contaminado. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ter um hino especial. E depois vamos orar. Irmão Pedro vai louvar o nosso Deus com um hino especial.